E pra mim foi uma morte muito repentina, dolorida. Chorei quando falei dele, que é a morte do Daniel Mastral. Sim. Cara, isso foi. Dia 4 de agosto de 2024. A primeira vez que ele foi no seu podcast, você estava gravando lá em casa. Isso. E ele falando daquele jeito, assim, e eu dava pra sentir, assim... Ele não ia tristeza. passar muito tempo. Cara. Não era a primeira vez que ele tinha feito. Que ele tinha tentado, né? Contra a própria vida, né? Exato. E a enteada dele, de 13 anos, ali, ouvindo tudo aquilo. E eu falei, cara... tava... Que errado, que pesado. Aquele dia você chorou, né? Foi muito pesado, mano. Foi você que cortou o episódio? Foi você, né? Fui eu. É verdade. Então você acompanhou todo o bate-papo da gente. Acompanhei todo o bate-papo. Ao vivo, né, amiga? Você sentiu pesado a energia? Então, eu não senti... Eu senti o Daniel Mastral muito triste. Nesse sentido que eu falei. Não o ambiente estava pesado. Ele em si. Tava triste. Ele não... Sabe uma pessoa extremamente... Sugado. Ele tava sugado, assim... Mas sabe uma pessoa extremamente educada. Uma pessoa sensível. Uma pessoa... que parece que você vai falar qualquer palavra e vai ofendê-lo. Porque eu já sabia da história dele, da morte do filho, que foi uma morte trágica, depois da morte da esposa, e tanto a história que ele vem contando, né, de que ele foi satanista, tal, e não sei o quê. Então eu senti ele muito triste, tanto que ele chorou umas 4 ou 5 vezes no episódio. Tem esse LendaCast pra quem quiser. Eu acho que ele realmente... Ele era, assim, a personificação de arrependimento, assim, também, um pouco, sabe? Eu vi uma pessoa triste, muito educada, tentava te agradar a todo momento, no sentido das palavras, respondia tudo de uma maneira ok. Atencioso demais, que eu vejo que são características de pessoas muito... que já sofreram grandes traumas, sabe? Pessoa muito sensível, que fala... O Daniel falava baixinho. Nossa, super né? Ele falava baixinho, oi gente, tudo bem? Claro, vamos falar do que você quiser. E ele é muito bom de narrativa, porque ele contou a história toda dele. O episódio durou quase 4 horas com ele, e ele contou a história inteira dele, uma atrás da outra, sem ficar cansativo. E teve alguns momentos, assim, na entrevista do Daniel Mastral. Inclusive, a entrevista dele foi pro ar em janeiro desse ano. Só pra você ver como as coisas mudam, né? Assim, né? A entrevista dele foi gravada, eu gravei, acho que uma semana antes, e em janeiro de 2024, a entrevista do Daniel Mastral tava indo pro ar e agora o cara tá morto. Mas ele chegou a vir aqui Não, também. aqui não. Ele foi só lá na sua casa. Só lá no estúdio de vocês. E aí eu me lembro que teve alguns momentos que muitas pessoas começaram a me alertar, assim, me mostrar que ele falou que eu não me toquei, que teve um momento no fim da entrevista, que na hora que ele tava contando do filho dele, na hora que ele tava contando do filho dele, como o filho dele ia tirar a própria vida, o filho dele fala pra ele num dia antes assim, fala, pai, me chama amanhã pra gente tomar café de manhã. Aí ele fala assim, não, mas você toma remédio, né, filho? Você não vai acordar. Ele falou, não, pode me chamar que a gente vai tomar esse café. O filho falando pro Daniel Mastral. E aí, no outro dia, na hora que ele vai acordar o filho pra tomar café, o filho já não tava mais no quarto, já tinha deixado o celular e já tinha ido pra trilha do trem e tirado a própria vida. E aí, no final da entrevista, aí eu guardei essa informação durante a entrevista, e no fim da entrevista eu falei pro Daniel Mastral, eu falei, eu tenho certeza que um dia vocês vão tomar esse café. E aí ele responde, falta pouco. Nossa, velho, eu tô arrepiado. Ele fala na entrevista dele. Ele fala. E eu não me toquei. Não, quer dizer, eu me toquei, mas eu dei uma resposta na hora. Assim, eu falei, falta pouco nada, Daniel. Querendo quebrar, né? Quebrar um pouco do clima. Eu falei, falta pouco nada, Daniel. A gente não sabe. Eu falei, quando vocês forem tomar esse café, me convida também que eu quero tomar esse café. Mas pelo amor de Deus, não tô pensando em nada não, quero viver muito. Mas ele falou, não, beleza então, ok. Mas ele fala isso, falta pouco. Então eu não sei se na cabeça dele passava. Cara, mas aí... Assim, eu acho que passava. Por quê? Eu tenho uma amiga que... Acho que vai fazer um ano, já fez um ano, né? Mais de um ano, uns 2 anos. Não foi no passado? Tá, fala. Acho que foi no retrasado, etc. Que ela tirou a própria vida dela. E não tinha sido na primeira tentativa. Ela já tinha tentado uma vez. Aí depois tentou de novo, aí encontraram ela inconsciente, levaram para o hospital, aí conseguiram salvar. Aí depois... Então, quando a pessoa
Tem a tendência. Tem a tendência, chega um momento que vai, tá ligado? E assim, também tive uma outra amiga que na adolescência também tava começando a se machucar, mutilação, etc. E assim, quais que eram os cuidados? Ela não pode, 24 horas por dia tinha que estar alguém com ela. Então eu ia pra lá, ficava conversando com ela, a família, não deixavam ela sozinha, não deixavam ela... vamos dormir, ok, etc. Meu, tranca a porta de casa, guarda essa chave, enfia essa chave, sei lá onde, mas não deixa acesso. Entendeu? Então, teve um momento assim na minha vida também, já passei já fui psicólogo, etc. Mas com 10 anos eu também já tentei. Hoje em dia eu lembro só de alguns flashes, algumas coisas assim. Não, e 10 anos, amiga? 10 anos. Desde os 10 Criança. anos eu tomo remédio. E aí eu... Não vou contar em detalhes, porque eu acho que não precisa, é muito pesado, assim, e tal. Mas cheguei, tipo, a cortar a coisa da janela, a rede da janela, ficar olhando, tipo, tomar os remédios, essas coisas. E assim, depois que aconteceu isso, tipo, eu não ficava sozinha em casa. Não me deixava. Tinha todo um negócio. A família inteira foi avisada. Então, tipo, tava todo mundo preparado pra, não vamos deixar nada acontecer, tá ligado? E aí eu fico pensando nisso, eu falo assim, gente, é muito, sei lá, mano. Eu fico pensando também um pouco na lei espiritual, sabe, Dan? Porque, por exemplo, assim, uma hora a gente vai tomar o café junto. Cara, a gente sabe que quem tira a própria vida não tem uma passagem normal pro mundo espiritual, né? Existe o lance de, às vezes, a pessoa pode ficar vagando até o dia do momento dela chegar. Tem muita crença que diz isso, né? É que eu penso, hoje em dia, Fábio, eu tento até reverter essa ideia que a gente tem sobre tirar a própria vida. É claro que, assim, a gente tem que fazer de tudo, né, pra se tratar. Total. Porque a vida é maravilhosa. Falar isso pra um depressivo, o depressivo vai falar, maravilhosa pra você, porque pra mim eu tô muito triste, eu tô muito down. Mas quando você consegue se tratar a sua cabeça e ver que a vida é boa, né? Ver que você consegue controlar os seus sentimentos, você vai vendo que é legal, que vai vendo que é bom viver. Sim. A pessoa que não tem essa luz mais, o Daniel não tinha mais, porque meu filho se matou da maneira brutal. Depois a esposa vai, entendeu? Então você viu uma dor que não dava pra tentar arrancar do cara. Devia ser dor misturado com culpa, misturado com isso, você deve se culpar, isso deve ser uma coisa tão absurda. E aí quando ele tira efetivamente a vida dele, que aí você vê que a pessoa não tava bem, né? Porque eu tentava falar, não, ele é assim porque ele passou por muito trauma, ele tá assim porque ele é um cara bonzinho, ele superou e ele consegue contar, né? A mãe da Isabela, quando veio aqui, eu também não conseguia medir o tamanho da dor dela. Porque às vezes ela pode estar... Ela falou que tratou, que ela conseguiu passar por cima disso, no sentido de dar um novo significado, agora ela ganhou como vereadora, vai trabalhar nisso e tal... Mas a gente não sabe. Cara. Pode ter um momento. E aí, quando você falou da questão espiritual no suicídio, eu tento tirar muito essa ideia que as religiões já colocaram na nossa cabeça. Sim. Por que as religiões colocaram muito na nossa cabeça? Que quem se mata não tem mais perdão. Eu você não acredito tira nisso. A maioria das religiões, não todas, mas a maioria coloca que, por exemplo, pelo menos o catolicismo sempre colocou isso. Você tira o dom maior que Deus te deu. Só que aí eu paro pra pensar, a pessoa... Aí você vai pro inferno. A pessoa que tava vivendo com depressão e tirou a própria vida, ela já tava vivendo o inferno. Então eu quero acreditar que ela vai pro céu. Eu quero acreditar que ela vai ser amparada. Pelo menos o espiritismo, talvez ele tenta tratar dessa maneira, de tratar de uma maneira melhor, que vai ser amparada do outro lado. Mas também é complicado falar isso, porque a pessoa que tá pensando vai lá e fala, eu vou ser amparada do outro lado e pá. Entendeu? Então, assim, falar sobre autoextermínio, né, é muito complicado, mas eu quero pensar eu quero crer, se existiu uma espiritualidade, né, eu quero crer que essa espiritualidade
trabalhe essas pessoas no outro lado, acolha, que tenha acolhimento. Porque que espiritualidade é essa? A pessoa tá ferrada da cabeça aqui, tá vivendo o inferno aqui, ela se mata e chega lá, vai ter mais inferno ainda? Então não faz sentido eu ter uma espiritualidade. Espiritualidade pra mim é evolução. Eu concordo com você e ainda reforço. Pra mim, a espiritualidade não julga e ela não tá ali pra julgar você. Não vai te castigar. Eu não acredito nisso, tá ligado? Inclusive, pra mim é mais um jeito de tipo, finalizou ok, a pessoa não conseguiu aguentar a evolução daqui da Terra, de como estamos, de que temos que fazer as coisas, ou N coisas, né? Porque existem mais de 20 pontos de vista diferentes sobre qualquer coisa. Mas... nossa, perdi total aqui o... Por que que... mas eu não acredito que a pessoa possa, sei lá, ser castigada porque ela tirou a própria vida dela daqui, né? Em nenhum momento eu digo castigo. Não, sim, mas tipo, divagando e etc. Não, mas uma coisa é certa, a pessoa, pra ela chegar nesse momento, a cabeça dela não tá boa. Não. Tá muito triste, tá muito down, tá muito... Tem o vídeo, né, dele saindo do carro. Mas o que me pega na questão da morte do Daniel Mastral, porque pra mim foi apenas um autoextermínio. Não teve nada de espiritual. Mas o que se gravou de conteúdo falando sobre ele depois, senhora. O que teve gente que monetizou falando sobre o Daniel Mastral depois, não está escrito. Tanto que eu falei que eu ia falar uma vez sobre isso e não ia ficar mais especulando nada. Porque pra mim, eu acreditei no que a polícia falou. Foi autoextermínio e acabou. Só que a galera começou. Ele não morreu. Mataram ele. Alguém o matou. Porque ele sabe. Ele ia expor, sei lá o que. Para, galera. E aí eu falei, gente do céu. Que ia expor? O cara nem tinha condição de expor qualquer coisa. Alguém falou Quem foi que falou pra mim? Alguém falou uma coisa muito, muito certa nesse momento. Na hora que o Daniel Mastral se matou, acabou a brincadeira. Não se fala mais sobre isso. Aqui acaba a brincadeira. Porque enquanto ele estava vivo, falando que ele participou do satanismo, que ele... Aí a gente pode ficar discutindo, porque o cara tá vivo. Ele tá falando. Agora, a partir do momento que ele se mata, aí não é mais brincadeira, a coisa ficou séria. A gente sai da ficção, a gente sai da especulação. Tanto que depois todo mundo que ficou, a morte dele é um mistério, aí acabou a cair. Aí qual é o mistério? Não teve mistério. O mistério foi que o cara, infelizmente, ele não aguentou a pressão dos traumas que ele sofreu e ele tem um filho. Gente, ele tem um filho. Ele tem um filho vivo. O filho dele é bebê. Entendeu? Então, assim, pra ele chegar nesse momento e tirar a própria vida, esquecer tudo, é porque ele tava sofrendo demais. Então, assim, a morte dele pra mim foi um fato, assim, impactante e triste de 2024. Aconteceu dia 4 de agosto, cara. 4 de agosto. E também teve muitas pessoas que começaram a falar, ó lá, aconteceu isso porque ele era satanista. Vieram buscar, né? Vieram a retaliação espiritual. Isso, teve gente que falou que o filho dele se matou porque ele era satanista. Mas eu... mano, você fala, cara... A galera começa a misturar as coisas. Tipo a espiritualidade querendo castigar ele, entendeu? Aí a galera falando da espiritualidade querendo castigar. Então, mas assim, eu até agora vamos ver por outra ótica a questão da galera monetizando e falando que a morte dele foi um mistério. Porque o Daniel Mastral, o nome dele não era Daniel, é Marcelo, né? O Daniel Mastral é tipo um pseudônimo. Ah, é? Ele chama Marcelo. Daniel Mastral é tipo um nome artístico. O Daniel Mastral, ele sempre falou disso como se fosse real, tudo, né? Então, ele sempre falou do satanismo, que ele participou da ordem satanista. A história dele daria um filme. Então, se eu puder um dia eu faria esse filme. Mas daria um filme, tanto da história que ele conta da coisa do satanista, como da história real, que todo mundo sabe do filho e da esposa. Mas ele sempre alimentou essa história como verdade. Ele morreu negando que isso é mentira. Ele morreu pregando que é verdade, que ele foi pro satanismo, que ele saiu do satanismo quando ele estava sendo convidado para um ritual que uma criança seria oferecida. Isso ele nunca negou. Isso ele sempre falou como real. No meu podcast ele veio, em tantos outros podcasts que ele veio, contou a mesma história e ele nunca falou, gente, isso aqui é uma ficção pro meu livro, é o Filho do Fogo, o livro dele lá. Ele nunca falou que não era real. Ele sempre falou que isso é real. Então, toda essa história
que para ele que é uma história espiritual. Porque ele conta que quando ele saiu do satanismo, os satanistas mandaram um feitiço para casa dele que matou todos os animais dele. Isso ele conta no episódio. Ele conta que ele ficou doente por conta disso. Então, quer dizer, toda a história, ela é cheia de mistérios. E aí o cara morre e não desmente, aí a galera começa a criar um monte de outras histórias em cima daquela história que ele criou. As pessoas não estão erradas. Porque quem criou todas essas histórias foi o próprio Daniel Mastral. Quem criou não, né? Quem viveu, porque na cabeça dele não, né? Pra ele conta que ele viveu isso. Ele conta que ele mandou uma carta lá pros Estados Unidos e o cara encontrou ele aqui no Brasil. E tem muita gente que fala, imagina, isso aí é ficção. O Daniel incorporou isso na vida dele como verdade, mas é ficção. Mas o Daniel nunca, em nenhum momento, falou. É ficção. E a galera comentava isso, mano? O quê? De, tipo, achar que ele tava incorporando isso aí, tava Não, viajando. vieram tantas teorias, tanto que um vídeo que viralizou muito depois da morte dele foi um vídeo que ele fala assim, se um dia aparecer a notícia da minha morte e que eu tirei minha própria vida, é mentira. Desconfiem. Alguém tirou minha vida. Sabe assim? É um vídeo que ele gravou em vida. Cara. E a galera, olha aí, ó, é mentira, alguém tirou a vida dele, que não sei o quê. Então, quer dizer, o que eu tô falando aqui é assim, não tô passando pano pra quem monetizou com a morte dele, não. Mas eu entendo porque ele nunca desmentiu essa história. Ele nunca chegou e falou, gente, meu nome é Marcelo, essa história é ficcional, o que aconteceu na minha vida foi real com meu filho, com a minha esposa. Não, ele colocou tudo como verdade. Então a galera falou, é verdade? Então a partir daqui a gente tem outras histórias. E aí começaram a criar teorias, entendeu? Cara, que louco. Tanto que esses dias eu levei um susto, que o Instagram do Daniel Mastral começou a postar coisa novamente. E o que era? E aí eles tiraram os comentários. Esses dias apareceu um vídeo do Daniel Mastral dentro do carro falando. Oi, gente, tudo bem? Isso aqui eu falei. Jesus. Você já pensou se ele aparece vivo? Imagina. Ah, é uma teoria. Não. Mas se você entrar na conta dele lá, no quem Daniel que Mastral... Teve a equipe resposta? dele, eu acho, que estão postando. Oxi, por quê? Então, não entendo.